Vamos orar para começar, em nome de Jesus. Vamos orar para a gente começar essa porção do céu. Curve sua cabeça em reverência ao Espírito Santo de Deus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade daquele que vive e reina, Pai, nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Pai, diante das cortes celestiais, eu te peço que o Senhor coloque sobre as nossas vidas, Pai, uma armadura lavada e remida, Pai, pelo sangue precioso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Coloca, Pai, o capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e as botas do Evangelho da paz. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor libere miríades de anjos, Pai, para destronar, Pai, todo o trono alto da maldade, Pai, todos os principados, todas as potestades. Senhor, em nome de Jesus, eu venho te pedir nesta noite, Pai, diante do Teu santo tribunal, Senhor Deus, que o Senhor possa intervir pelos nossos casamentos, Pai. Senhor, o Senhor me deu uma direção antes de eu começar essa live, Pai. Eu peço agora, Pai, por todos os sacerdotes que estão caídos, Pai, dentro dos lares, homens que estão frios espiritualmente, mortos espiritualmente, Pai. Senhor, desperta essas almas, Pai, dentro das nossas casas. Desperta os sacerdotes, Pai, para tomar o cajado, Pai, no mundo espiritual, para que eles possam também entrar nessa batalha, Pai, que muitas vezes tem mulheres sobrecarregadas, tem mulheres que estão cansadas, Pai, porque o mundo espiritual pesa. Tem guerras, Pai, que o Senhor entregou para os homens, Pai. Nós entendemos, Pai, sobre isso também no mundo espiritual. Mas enquanto eles estão adormecidos, o Senhor está levantando guerreiras, Pai. O Senhor está levantando mulheres ousadas, Pai, mulheres que não vai se dobrar ao sistema, Pai. Senhor, então, em nome de Jesus, desperta aqueles que dormem, Pai, espiritualmente. Eu te peço, amigo Espírito Santo, destrona Lilith e suas filhas, Pai. Destrona todo espírito de encantamento, Pai. Todas as pombagiras, Pai, que atua dentro dos casamentos, trazendo frieza, Pai, emocional, frieza sexual, que está trazendo problema, Pai, para dentro das nossas casas. Cancela, anula e rejeita, Pai, todo espírito que vem das sereias, Pai, essas entidades demoníacas, Pai, todo altar que foi levantado para Iemanjá, Pai, para destruir os casamentos. Eu entro agora nas cortes celestiais com um arcanjo de guerra, Pai, passando a espada flamejante, destronando todo demônio que atua na área sentimental. Nós declaramos que o nosso casamento está blindado pelo sangue do Cordeiro. Eu declaro que todo demônio que tentar entrar nos nossos casamentos, Pai, o arcanjo já vai ser fuzilado agora no mundo espiritual, que eles vão começar, Pai, a destronar todo o principado, Pai, porque nós estamos diante, Pai, da presença do Todo-Poderoso. O Senhor está à nossa frente, à nossa esquerda, à nossa direita, Pai. O Senhor coloca anjos, Pai, para guerrear, Pai, a favor das nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, destrona Asmodeus, todo espírito de confusão, Pai, aonde vem, Pai, uma contenda dentro dos lares, Pai, para trazer desunião. Os lares, Pai, são o termômetro da casa. A mulher é o termômetro da casa, Pai. Levanta mulheres cheias de equilíbrio, Pai. Mulheres, Pai, que sabem como entrar e sair do mundo espiritual. A nossa luta, Pai, não é contra carne nem sangue. É contra principados e potestades, Pai. Então nós estamos aqui dizendo que é um só casamento, um só batismo e uma só fé, Pai. Nós não abrimos mão dos nossos casamentos, Pai. Então, diante do Teu tribunal, Senhor Deus, movimenta, Pai, com mais intensidade nesta noite, Pai. Eu venho te pedir, Pai, como uma filha, Pai, por todos os casamentos que estão aparentemente destruídos, aparentemente, porque Satanás pensou que poderia conseguir alguma coisa, mas quem dá a última palavra é Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Então, em nome de Jesus, Pai, eu já venho aqui com a certeza que o Senhor já movimentou as cortes celestiais e que não vai demorar, ou de repente vai acontecer nas nossas casas, os testemunhos serão edificados, Pai. Senhor, entrego agora toda a honra, toda a glória e toda a ministração desta live ao nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Eu declaro que a nuvem esteja sobre as nossas casas. Eu coloco a cerco de fogo sobre as casas dos Teus filhos, Pai. Eu declaro que Satanás está amarrado nas cortes celestiais. Não pode sequer tentar algo contra as nossas casas, porque nós estamos debaixo da sombra do Onipotente. Senhor, destrona todas as fortalezas da alma dessa pessoa. Vai destruindo cada fortaleza que está aprisionando a mente dos Teus filhos. Todo espírito, Pai, de bipolaridade, todo espírito de ansiedade, todo espírito da síndrome do pânico, vai batendo em retirada no poder e na autoridade que é no nome de Jesus.
Jesus. Aonde tiver um demônio escondido debaixo da cama, em cima dos guarda-roupas, embaixo da despensa, aonde tiver um demônio, Pai, aonde a minha voz estiver ecoando nesta noite, eu lanço uma ordem que tem que manifestar amarrado, destronado no poder e na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Eu lanço decretos nas cortes celestiais, que a nossa casa pertence ao Espírito Santo de Deus. Nossa casa é uma casa selada pelo sangue do Cordeiro e nós não aceitamos, cancelamos e renunciamos todo contra-ataque do maligno agora, para fora agora, em nome de Jesus. E eu apresento para esta live com a certeza de que o Senhor vai fazer algo sobrenatural, que a partir de agora não seja mais a Thalita, mas seja o Espírito Santo usando a tua filha, Pai, poderosamente para abrir o entendimento dos teus filhos. E como todas as lives foram, essa não vai ser diferente. Derrama uma sabedoria como nunca vista antes, direto do teu trono, Pai, para que os teus filhos possam estar alinhados, Pai, dentro da tua palavra, que é ela que cura, salva e liberta, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, Jesus Cristo. Aleluia. Queridos, tudo que é selado no céu é selado na terra. Quando você diz amém, você concordou com a oração. Tudo que você crê, você diga amém. Se veio direto do trono de Deus. Antes de eu começar, estava aqui estudando e o Espírito Santo de Deus falou: hoje eu quero que você ore em cima dos casamentos. Eu quero que você ore, filha, destronando todo espírito demoníaco que está paralisando os casamentos, os sacerdotes, trazendo uma frieza espiritual. Muitos casamentos que hoje estão debaixo de opressão. Os espíritos demoníacos entraram com força e muitas mulheres estão como guerreiras. Mulheres aqui estão com a espada na mão e a tocha na outra, diante do teu tribunal, Senhor, para levantar esses homens que estão caídos. Não queremos jamais tirar o que é deles. Entendemos que ele é o sacerdote e nós estamos debaixo do governo do homem sempre, sempre. Nós não somos mulheres que vai passar por cima da tua palavra, mas enquanto eles estão dormindo espiritualmente, tem um povo que está desperto e Deus precisa de alguém, independente do sexo. Então, em nome de Jesus, nós pedimos para o Senhor levantar esses homens em espírito e em verdade, que eles possam caminhar conosco em um só propósito, que é o reino de Deus. Amém? Vamos começar, queridos, em nome de Jesus. Vamos começar? Na live passada a gente falou um pouquinho sobre Moisés, né? O maior libertador da Bíblia antes de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar um pouquinho, desculpa, ainda tô tossindo um pouco. Vamos falar um pouquinho de Abraão. Abraão, mais conhecido como pai das nações. Tem muita coisa aqui que eu quero que você comece, como eu falei, se analisar quem é o profeta que mais parece com você, porque talvez eu esteja te direcionando para o seu chamado através dos grandes profetas da Bíblia, que são exemplos, né? São pessoas que nós temos como influência. Não colocamos eles jamais em pedestais, porque nós entendemos que o nosso único e suficiente Salvador, que tem um trono na nossa vida, é Jesus Cristo. Então, eles são referências, são pessoas que nos fazem chegar mais perto de Cristo, porque já tem uma caminhada e nos direcionou na palavra, tá? Então, vamos falar de Abraão. Abraão foi chamado por Deus para sair da sua terra, seguir um rumo ao desconhecido, confiando apenas na promessa. Deixou tudo por fé, tornando-se pai de uma grande nação, passou por desertos, esperas e testes, incluindo o sacrifício de Isaque. Mesmo sem ver tudo se cumprir em sua vida, creu até o fim. Foi justificado pela fé, selado pela aliança e reconhecido como amigo de Deus. Seu legado espiritual alcança todas as gerações até o dia de hoje. Quero falar algo com vocês antes de eu começar, que Deus me lembrou agora. Estava falando com um rapaz, né, um seguidor meu, um pouquinho antes de eu entrar na live, e ele perguntou: pastora, a senhora sentiu um peso espiritual hoje? E eu falei: senti, tanto que eu conversei até com a Janaína. Eu dormi à tarde, eu ia estudar e fiz a unha, né, que eu tenho um compromisso na quinta, fui fazer a unha e quando eu cheguei eu dormi. Eu senti um cansaço muito grande. E o que está acontecendo agora para vocês entenderem?
os portais foram abertos, nós já entendemos, quem está com a gente entendeu. Só que hoje, ontem, né, foi o sacrifício, foi a entrega, tudo. E hoje eles sobem, os demônios dos ares, eles voltam para as regiões celestiais, que é lá onde tem batalha espiritual. Eles voltaram, e eles voltaram cheios, porque eles vieram receber as oferendas. Então, o peso espiritual, para quem é espiritual, sentiu. E nós sentimos muito cansaço, dificuldade para orar, sentimos dificuldade de ler a Bíblia, tá? É isso aqui que você vai sentir um peso no mundo espiritual. Muita dor de cabeça. Tem pessoas que sentiam sono. É o sono, queridos. Quando você sente muito sono, é peso espiritual, tá? É peso espiritual. Então, você já vai começar a identificar. Quem é espiritual vai discernir o ambiente, fica mais pesado. Você sente opressão. Você quer orar e fica cansada. Isso é peso espiritual, tá? Mas por quê? Porque eles subiram. Eles buscaram o que ofereceram para eles e subiram, tá? Para levar as oferendas. Foi muito sangue derramado, né? A gente viu, como quem tá comigo aqui, quem segue, né? Os libertadores entendem. Subiu, eles buscaram as oferendas e subiram. Então, a gente sentiu um peso, tá? É normal. Você vai começar a sentir decorrente algumas datas, tá? São algumas datas. Existem 3 épocas do ano que são muito pesadas. Uma é o carnaval, como eu falei para vocês. É um peso muito grande espiritual. Depois vem as festas juninas, que são 3 festas ali para 3 santos, abre muita legalidade para Lilith, e no final vem trazendo, fechando agora no Halloween, que são os espíritos dos mortos, os espíritos das doenças. Agora é onde mais as pessoas caem enfermas, tá? Como eu falei, tem o hábito de destronar o Molu, é uma entidade, essa entidade, ela pega muito em doença, então eles invocam muito isso, porque eles precisam, né, se alimentar de alguma coisa, tá? Não é com você não, viu? Eu senti um peso muito grande hoje, eu tô até com dor de cabeça aqui e vocês vão começar a perceber. Vocês vão começar a perceber, tá? Mas vamos lá. Vamos estudar um pouquinho agora em nome de Jesus. Olha só, vamos falar de Abraão. Uma das características que Abraão teve muito forte foi a obediência pela fé, tá? Ele saiu sem saber o destino, confiando só na voz de Deus. Para quem não sabe, a família de Abraão vem de uma cultura de idólatras. Eles vendiam imagens, o pai de Abraão vendia imagens, e quando Abraão escuta a voz de Deus, ele larga tudo para seguir aquela voz. Só que Abraão não sabia qual era aquela voz, ele teve um encontro ali com Deus só de ouvir. Por isso que eu digo, a sua fé, queridos, não é o que você pega, não é o que a gente toca, é a palavra, quando ela entra nos seus ouvidos, quando o efatá está aberto, quando você está com os ouvidos espirituais alinhados com o trono de Deus, e alguém ministra a palavra e ela entra no seu espírito, muda a sua vida. Porque a palavra tem que entrar e fazer efeito. Então não é sobre, como eu falei para você pegar em algo, alguém tocar em você. Não, queridos, a fé é algo além de um toque. Jesus Cristo, você não está tocando nele, ele é Espírito. Deus, ele é Espírito, o Espírito Santo, ele é um Espírito. Então não tem necessidade de ter esse contato para você ter esse toque. Isso aqui eu entendi muito, muito cedo quando eu comecei a caminhar. Então eu acredito que vocês também vão ter esse entendimento, tá? Isso, o pai de Abraão era Terá. Olha só, um dos códigos aqui de Abraão, ele obedeceu sem entender, tá? O que estava acontecendo. Então, obedecer sem entender libera destinos proféticos. Lembra que eu falei para você? Quantas pessoas que Deus já te deu um sonho, te deu uma palavra, e você está estacionada porque estava com medo, será que é Deus, será que não é, será que é a minha mente? E está estacionada e você está bloqueando o seu destino profético. Lembra que eu falei para vocês? Nós precisamos ser extremamente proféticas para ler a Bíblia. Senão você não vai achar os códigos, como eu falei para você. Nós temos esse profético muito ativado, e isso não é da noite para o dia, tá? É conforme você vai sendo ministrada, você vai entendendo, aí você lê a palavra vai se revelando por si só, o Espírito Santo vai revelando. Quando você vê números, quando você vê uma palavra, você já começa a olhar com os olhos proféticos, e é ali que fica bom para você entender o coração de Deus. Você vai lendo a Bíblia de uma forma diferente, é com os óculos de Jesus Cristo, tá? Talvez muitas pessoas ainda não conseguem ter esse entendimento dentro da palavra porque ainda está na carne,
tá? Muitas pessoas falam, pastor, eu começo a ler a Bíblia, eu não entendo. Pastor, eu comecei a ler a Bíblia, eu tô com dificuldade. E é normal, como eu falei. No começo da nossa caminhada, a gente vê muito pela carne. São fortalezas que vão sendo quebradas, crenças. Uma vida inteira nós vivemos debaixo de crenças. Uma vida toda para chegar alguém desconstruir da noite para o dia, não é assim. Você vê, como eu falei, tem pessoas que fazem um seminário e você vai perceber que não é da noite para o dia que ela é liberta. Ela demora um tempinho para processar tudo que ela aprendeu e esperar o Espírito Santo testificar no coração dela. Porque tem muitas pessoas, queridos, que vai fazer, como eu falei, e não vai surtir efeito. Não vai acontecer nada. Mas porque está muito... Voltou para vocês aí? Tinha dado uma travada aqui. Voltou para vocês? Voltou para vocês? Me fala aí como é que tá. Voltou? Deu uma oscilada aqui. Eu vi que a internet deu uma... Se travar, me avisa, tá, Patrícia? Ou se travar para alguém, vocês avisam, entra e sai, tá? Então, vamos lá. Então, como eu falei, tem pessoas que é um processo, não é rápido. E não tem fórmula mágica, não é uma palavra que vai mudar a sua vida toda. Ela tem que entrar no seu espírito e fazer efeito, tá? Então, como eu falei, ali nos seminários, como não vai ser diferente nos espíritos de loucura, eu vejo que muitas pessoas estão vindo desesperadas. Preste atenção no que eu vou falar. Tem pessoas que estão vindo desesperadas porque tem ansiedade, porque tem um laudo, porque o filho tem autismo, porque tem isso e aquilo. Eu quero que você entenda. Ali não tem fórmula mágica. Nós vamos passar o nosso conhecimento. Mas não é um seminário só que liberta ninguém. É uma vida de renúncia. É uma vida de conhecimento, alinhando a sua vida com o trono de Deus. Então, não é um seminário que vai mudar a vida de ninguém, queridos. Eu sempre falo, porque as pessoas, elas vêm com muita expectativa em papéis, em pessoas. E eu peço, em nome de Jesus, que você aprenda e pratique. Quando você pratica, no mundo espiritual, você se posicionou. E quando você se posiciona, as coisas começam a acontecer. Tem um tempo, tá? Tem um tempo. Deus, ele olha cada pessoa. Tem pessoas que ele vê que é uma barganha, que quer algo ali, mas não quer dar nada para Deus. Não quer se separar, não quer orar, não quer jejuar, mas quer a bênção. E não é assim, tá? Olha só, vamos aqui, vamos continuar. Outra característica, tá? Altar e entrega. Abraão, ele tinha um altar e tinha uma entrega. Ele edificava altares em todo lugar que Deus o colocava. Aonde ele passava, ele levantava um altar, tá? Olha só, por onde você passar, levante um altar para Deus. Lembra que eu já falei para vocês? Tá travando ainda? Tá travando para vocês? Me fala aqui. Tá travando para vocês? Me fala aqui, por favor, para eu continuar. Então, vamos lá. Quando tá travando, às vezes, então, é a internet de alguém, né? Eu já falei para vocês e eu já ensinei quem tá comigo. Aonde você passar, você tem que levantar um altar para Deus. Pastora, como que levanta um altar para Deus? Quando você conta o seu testemunho. Quando você fala assim, Deus me tirou daqui e me colocou aqui. E você entrega a glória para Ele, para o nome dEle. Quando você passa pelos lugares e você fica falando muito de você e não fala da glória de Deus, do que Ele fez, sabe o que acontece? Você está levantando um altar para Satanás. Orgulho. Pessoa orgulhosa. Eu fiz, eu consigo, mérito meu. Queridos, nada é nosso, nada. Até aqui onde Deus te colocou para você estudar, o Espírito Santo de Deus está aí dentro te impulsionando. Então eu sempre falo, todo lugar que você passar, não perca a oportunidade de falar o que Deus fez na sua vida e glorificar o nome dele. Ele se agrada, ele olha para você e fala assim, que pessoa diferente.
Quantas pessoas que perdem tempo. E ele olha hoje, antigamente era diferente que levantava altares, mas hoje na minha e na sua vida um altar levantado é assim. As trevas levanta de outra forma. Você vê que as trevas onde passa, levanta, vai lá, faz uma oferenda, derrama o sangue de um animal, faz isso para os demônios. Nós somos cristãos, nós precisamos glorificar o nome de Deus através do testemunho, da onde Deus te tirou e onde Ele colocou, e entregar sempre a glória para Ele. Eu já falei quem está comigo. Eu sei que muitas pessoas é grato pelo conhecimento que nós passamos. Eu sei que você é grato por um seminário ter destravado a sua visão espiritual, mas entenda, nós somos só um canal. Quem faz é Ele, a glória é dele. Se tirar a glória dele, ele já vai ver diferente. Então, sempre onde você passar, levante um altar e glorifique e exalte o nome de Deus, tá? Olha só, o código aqui. A verdadeira adoração estabelece uma herança espiritual. Você está gerando o que no mundo espiritual? Porque na terra nós juntamos... vou falar bem rasgado, carro, casa, dinheiro no banco, para deixar uma herança muitas vezes para os nossos filhos. Mas no mundo espiritual isso aqui não é nada. Deus disse que isso tudo vai ficar. A nossa herança espiritual, queridos, é o legado. É o que você tem feito por outras pessoas. É tudo que você transborda na vida de outras pessoas. Por isso que eu digo, quando você for falar com uma pessoa, transfira palavras de bênção, caráter de Cristo. Alguém vai lembrar de você e vai falar assim, nossa, como? Vou dar um exemplo aqui, ó. Como que a Lilian, que eu vi o nome dela aqui, como que a Lilian é uma mulher cheia do Espírito Santo, onde ela passa, ela traz uma palavra, onde ela traz uma palavra abençoada. Tem horas e horas que você tem que se posicionar, como eu falei. Tem horas que você não vai se misturar mesmo, não vai aceitar o que o sistema nos impõe, porque nós já somos libertas, mas muitas das vezes você vai ganhar pessoas com amor. Não adianta ter todos os dons e não ter amor. O amor é o caráter de Deus. Deus, quando Ele mandou o seu único filho, Ele amou o mundo de tal maneira. Deus, Ele te amou tanto. Olha isso aqui para onde Deus está levando a gente hoje. Deus, queridos, Ele te levou num lugar tão precioso que quando Ele fez eu e você, homem e mulher, e entregou o casamento, e Ele falou multiplique, quando Ele deu os filhos, Ele deixou você sentir o que é o amor. Pessoas que geraram filhos, elas entendem o tamanho do amor que nós temos pelo nosso filho não chega nunca nem o tamanho do amor que Deus tem por mim e por você. Então Ele falou, vou deixar você sentir um pouquinho desse amor. Eu vou te dar aqui um pouquinho de como que é ser amada. Agora pensa aí, quando Ele olha para mim e para você, Ele vê um coração que está disponível para Ele, que você vai parar tudo por amor a Ele. Nós nos posicionamos por amor à palavra, para não envergonhar Jesus Cristo. Então você olha e você vê a essência de Deus. Eu vou deixar você sentir um pouquinho do amor. E aí você vai começar a perceber quando você rejeita alguém ou alguém te rejeita, né? Muitas vezes o filho talvez está... Eu tô falando do filho que é um amor mais profundo. Quando o filho rejeita o pai, não dói no seu coração? Quantas pessoas que fizeram cura interior e falaram, pastor, eu estava aprisionada dentro da rejeição. Pessoas que soltaram palavras, me colocaram em lugares, estava aprisionada uma vida toda. E pense aí quando nós deixamos de cumprir a palavra, de obedecer, de exaltar o nome dele, nos misturando com coisas do mundo. E ele olha e fala assim, como que você está me rejeitando? Isso também dói. Então, ele deixou nós entendermos um pouquinho do coração dele. Só que para você entender isso, você tem que estar no Espírito. Você tem que estar muito alinhada. Para você entender, eu falei, para você ouvir a voz de Deus, você tem que estar sensível, criança ativada. Queridos, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Então, quando você libera o perdão, você está soltando a pessoa do mundo espiritual. Você está dizendo, Senhor, eu estou fazendo o que tu fez por mim. Ele te perdoa todos os dias. Todos os dias você entristece ele. Todos os dias um pensamento a gente entristece ele. Ele está o tempo todo te perdoando. O tempo todo dizendo assim, eu não estou longe de você. Eu estou aqui para te acolher. Eu sei que você falhou, mas eu estou aqui porque eu sou o teu pai. E no momento certo ele também é o juiz. Quando alguém faz algo contra a sua vida, que você não precisa nem falar. Presta atenção no que eu vou falar. Janaína está aqui agora, ela vai testemunhar. Janaína, você se prepara para falar.
A Bíblia diz assim, ó, inclusive em Abraão, que é o que a gente vai falar. Eu abençoarei os que te abençoam e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. Quando a Janaína entrou para o ministério, ela entendeu esse mecanismo. Então ela começa a estar debaixo da bênção que está sobre a minha vida, tanto espiritual, mental, financeira toda. E consequentemente, a gente conversando, a filha dela, que ganhou nenenzinho agora, ela estava com a vida travada, para você entender. Mas a Janaína está debaixo da mesma unção. E automaticamente a gente conversando com ela, a unção está sobre a minha vida. Eu vou falar de prosperidade. Alcançou a Janaína, que alcançou a filha dela. As portas do céu se escancarou também para a filha, na medida que Deus quer que alcance ela. Então entenda esse versículo e tome posse para a sua vida. A Bíblia diz, eu abençoarei os que te abençoam e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. Quando você é amiga de Deus, querido, quando você tem algo diferente no céu, cuidado com quem você amaldiçoa, porque pode ser uma pessoa querida, um xodó de Deus, e você pode estar perdendo, estar vivendo as bênçãos, porque você não entendeu a palavra. E quando eu vejo essa palavra dentro do contexto de Abraão, eu começo a ver a quantidade de pessoas que estão vivendo isso. E, consequentemente, a palavra se cumpre. A palavra tem que se cumprir. Janaína está aqui, nós estávamos conversando sobre isso, ela está aí para falar a verdade para vocês. Eu não estou mentindo, eu estou falando de verdade. Deus abriu as portas financeiras e Ele vai abrir a sua também. Só que precisa de posicionamento, tá? Sheilinha, minha linda. Paz, te amo. Vamos voltar aqui, ó. Olha só, mais uma característica. Perseverança na promessa, tá? Abraão creu contra a esperança, esperando mesmo na demora, tá? Abraão acreditou mesmo já velho, tá? Ele acreditou. Deus, ele vai te testar antes de te entregar a promessa. Eu falei para vocês, Deus, ele já sabe quem vai permanecer e quem não vai. Deus já sabe quem vai estar com ele e quem não vai. Quem vai receber a promessa e vai pular fora do barco. Eu tenho certeza, queridos. Olha, começou um auê aqui embaixo agora. Tô escutando barulho. Tem nada não. É batalha espiritual. Vamos lá, ó. Crê na sua promessa independente do tempo. Eu falei para vocês, a fé tem que vir de você, não da outra pessoa. Se você não colocar fé no que Deus te entregou, outra pessoa vai minar a sua promessa. Porque as pessoas olham com olhos carnais. E a pessoa, já falei para você, a maioria das pessoas vai te colocar para baixo. Sempre vai te pôr para baixo. Muito difícil uma pessoa te levantar. Tá? Código, olha o código aqui. Promessas grandes exigem perseverança profunda. Vocês estão escutando ou sou eu que estou escutando? Vocês estão escutando? É glória. Você tá vendo? Um barulho que fala me distrai do que eu vou falar. Eu sempre peço. Evita falar alto que me desconcentra. Espera só um pouquinho que eu vou falar pro Pietro ficar um silêncio. Segura aí, Patrícia. Avisa o pessoal que eu já volto. Voltei. Aleluia. É assim mesmo. Não tem problema não. Um dia Deus vai preparar um lugar que não vai ter barulho. Vamos continuar aqui, ó. Não vamos sair do foco, não. Então, Deus vai te entregar uma promessa. Fica no tempo da espera que Ele vai cumprir, tá? Outra característica, renúncia e separação. Abraão deixou a família, casa e a terra por uma promessa divina, tá?
Olha só o código aqui. Chamada espiritual exige sempre uma renúncia pessoal. Sempre que Deus te chamar para algo grande, Deus vai falar assim, ó, não dá para levar essa pessoa, não dá para ficar nessa roda, não dá para ter amizade com esse tipo de gente, vai ter que se isolar, vai ter que ficar separada, kadosh. Isso aqui não tem para onde correr. E Abraão, ele viveu isso. Ele teve que deixar a casa, o pai, não foi? Deixa sua casa, sua parentela, vem para a terra que eu, Senhor, vou te apresentar. Então, vai exigir renúncia de amizades, de lugares, trabalhos. Eu falei para vocês que quando eu comecei a estudar, todo mundo saía no sábado e eu ficava em casa estudando. Eu abri mão de um sábado, muitas vezes abri mão de estar em festas, com amizades, porque eu queria estudar. Eu achei a porta da minha libertação quando eu aprendi que estudar era libertador. Cada vez que eu estudava, eu alcançava algo no mundo espiritual, uma fortaleza ia se abrindo, ia caindo, e demorou muito, como eu falei, demorou muito para essas fortalezas caírem, porque era um processo, cada dia eu aprendia um pouco, e cada dia eu ia me libertando, e quando eu comecei a ver que isso estava fazendo efeito no mundo espiritual, a minha mente estava voltando para o lugar, como eu falei para vocês, tinha um rótulo, pessoas falando que eu tinha isso, tinha aquilo, eu acreditando, a minha mente foi voltando para o lugar, e eu fui entendendo que o conhecimento era o que está em Oséias. Meu povo sofre por falta de conhecimento. E eu falei, então eu preciso aprender mais. E aprender a estudar cansa, demanda muito tempo, mas é o melhor investimento que você vai fazer na sua vida. Conhecimento ninguém te rouba. Ninguém te rouba. Uma vez que você aprende, acabou. Está guardado no seu coração, tá? Então vai exigir muita renúncia, muita separação, e não veja isso como algo ruim, tá? Veja isso como algo bom. A solitude é boa. O tempo que você está sozinha, você está ouvindo com mais nitidez, você está limpando seus ouvidos espirituais, seus olhos espirituais, para quando você estiver em determinados lugares, você ter mais maturidade de como você entra naquele ambiente, se você pode comer naquele ambiente, se você pode ficar. Deus, ele vai te alinhando conforme a vontade perfeita de Deus, tá? Abraão foi amigo de Deus, tá? Uma coisa eu falei pra você, é você ser filha. Outra coisa é você ser amiga, tá? Amigo, Deus, ele sabe com quem ele pode contar. Tem muitas pessoas que só é servo, tá? Só é servo. Só vai pra igreja, cumpre o que tem que fazer, volta pra casa, não tem comunhão, não tem intimidade, não vê Deus como pai, só vê Deus como algo ruim. Tem pessoas que vê Deus como algo ruim, que vê como um juiz que tá o tempo todo ali, ó, te, colocando contra a parede. Não é assim. Então, não basta você só ser filha. Você precisa ser amiga. Deus sabe com quem ele pode contar. Por que eu falei pra vocês que tem pessoas que romperam muito e outros não? Porque Deus sabia com que ele podia contar. Deus sabe que quando ele revela a palavra, você vai sustentar ela até o final. Ah, pastora, mas na minha igreja não fala. Eu não tenho como mudar a mente de todas as pessoas. Eu tenho como te mostrar o que está na palavra. É que o Espírito Santo te direcione e testifique no seu coração. Então, hoje, eu entendo que eu não posso só ser filha. Eu tenho que ser amiga. Eu tenho que ter intimidade com ele, de chegar lá, pedir algo. Ele vai gerar esse favor, como eu falei, nas nossas vidas, tá? Abraão desenvolveu intimidade, comunhão profunda com Deus. Qual que é o código aqui? Olha só o código. Quem busca intimidade recebe revelações exclusivas. Quem busca intimidade vai receber revelação diferente. Quanto mais separada você tá, mais Deus vai falar com você. Eu falei para vocês, no meio de muita gente, é muitas vozes. Você não tem nitidez da voz de Deus. Mas sozinha e com intimidade, você vai ver que você vai ficar num lugar que você não quer nem sair. Tem dias que você está tão separada, com os ouvidos espirituais tão abertos, que Deus vai falando, você vai tendo certeza do que Deus tem para sua vida, tá? Então seja amiga. Senhor, eis aqui a tua filha amada, porque você é amada, e sua amiga, conta comigo. Quando nós falamos eis-me aqui, queridos, é uma palavra muito pesada no mundo espiritual, porque Deus, ele vai tocar em muita coisa sua, ele vai tirar a podridão. Não tem como ter mistura. E ele sabe com quem ele vai poder contar lá na frente, tá? Quando te colocar na frente de um sistema que bate de frente contra o que você tá falando na palavra, que fala que você tá errada, mas sustenta o que Deus te entregou. Eu falei pra vocês,
O meu ministério é Bíblia e o púlpito. É Bíblia e o púlpito. Deus falou, eu não quero cruz, eu não quero arca de aliança, eu não quero nada. Eu não quero em nada de imagem. E eu falei, amém. Ele falou comigo. Então eu vou sustentar até o final. Isso aqui, você tem que ter certeza que foi ele. Por quê? Porque as igrejas têm. Não estou dizendo que é errado. Cada um vai fazer o que Deus falou, é a direção que Deus deu. Eu li Êxodo, versículo 20, capítulo 20, versículo 5, que Deus falou no meu espírito. Com você é assim. E eu entendi. E eu tomei posse e é desse jeito que vai ser na minha vida. Agora você tem que ter essa certeza, esse direcionamento que foi Deus, tá? Outra coisa aqui, ó. Visão espiritual ampliada, tá? Deus mostrou para Abraão as estrelas e a areia, ampliando a visão. Lembra que eu já ministrei? Que Deus fala assim, Abraão, vem para fora, conta as estrelas. E ele viu muitas estrelas. E nos versículos abaixo, a Bíblia diz assim, ó, ainda sendo dia. Como que Abraão conta estrelas que aparecem à noite durante o dia? Ali são os olhares espirituais abertos, a visão aberta. Deus mostrou a descendência, quantas pessoas Deus estava entregando ali para ele naquele momento. Então, ele vai dar uma visão ampliada de tudo na sua vida, não só do pouco, tá? Código aqui, quem crê vê além do natural, tá? Quem é amigo de Deus vê coisas além do que seus olhos podem ver. Tem coisas que Deus vai te mostrar no espírito, porque a sua carne nem está preparada. Pense aí, Deus te mostrando algo que vai acontecer daqui a 5 anos e você não tem dimensão do que ele vai fazer. E outra coisa, talvez é daqui a 5 anos, só que Deus, quando ele quer fazer na vida de uma pessoa, de repente acontece. Só precisa estar posicionada no lugar certo. Então eu entendi que nós temos como acelerar o Kairos, porque existem 3 relógios. Existe o Cronos, que é o corpo, existe o Kairos, que é o tempo de Deus, é o aceleramento, que é a sua alma, e tem o Aion, que é o seu espírito. Nós temos 3 relógios no compartimento espiritual. Este relógio, que é o Kairos, é onde você acelera as promessas. Como que eu acelero as promessas? Com posicionamento, com renúncia, com constância. Isso aqui faz você viver, em 5 anos você começa a viver em 10 meses, 10 dias, eu não sei. Mas Deus acelera, porque Ele acelerou na minha vida. Tem 1 ano e meio meu ministério e eu comecei a romper em áreas que eu imaginei que eu seria pastora daqui a 10 anos. Eu imaginei que eu teria um ministério daqui a tantos anos. Deus falou, não, não, não. É hoje, é o de repente, é o posicionamento. Então você precisa fazer o quê? Acelerar o Kairos. E o Kairos nós conseguimos, temos ferramentas espirituais que você consegue acelerar o seu processo, tá? Lembrando, como eu vou falar para vocês, sobre a libertação de uma pessoa existe o livre-arbítrio, para você não se frustrar. Porque tem pessoas que estão orando pela libertação de alguém já 10, 15, 20 anos e talvez não aconteceu. Por quê? Porque existe o livre-arbítrio. Então isso aqui eu quero que você não fique frustrada porque você orou e ainda não aconteceu. Talvez não aconteceu porque Deus está dando tempo para aquela alma, porque sabe que o coração é duro. Tá dando tempo. Então tem coisas, queridos, que Ele tá dando chance. Tá? Ele não se esqueceu da promessa, ele está dando chance, porque ele é longâmino, tá? Agora, no seu ministério, na sua vida espiritual, no seu emocional, você acelera o Kairos, porque nós temos ferramentas espirituais, tá? Aleluia, glória a Deus. Vamos aqui, ó, intercessão estratégica, tá? Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, lembra? Que ele teve um debate ali no tribunal. Para quem quer saber, tribunal de Deus não é só em Jó. Tem muitos profetas que abriram tribunais. Abraão abriu um tribunal. Quando ele fala com Deus, ele tem uma DR com Deus, ele fala sobre Sodoma e Gomorra, que Deus falou que ia destruir a cidade. E ele começou a falar ali, ó, e se tiver 10 justos, o Senhor deixa vive, Deus conversando com ele. E se tiver tantos justos, isso é um debate no tribunal. E ali você vê que por amor a Abraão, Deus manda anjos buscar Ló e a família dele. Porque Abraão, queridos, ele estava triste. Era o sobrinho. Quantos de nós não ficamos tristes quando vê a nossa família de ladeira abaixo no mundo espiritual? E Deus olha e fala assim, por amor à tua vida eu estou dando tempo. Por amor à tua vida eu estou dando um favor ali naquela vida de deixar ele ainda como é que fala? Entrar na minha presença e se aquebrantar.
por livre e espontânea vontade, para não precisar vir pela dor, porque quando vem pela dor vai doer em você também, porque pense aí, o seu marido, o seu filho vir pela dor, numa cadeira de rodas, muitas vezes dentro de uma cama travado, para poder tentar aceitar Jesus, porque o coração é tão duro que não aceita Jesus, a palavra é ministrada, mas não consegue entrar. Então Deus, por amor à nossa vida, Ele vai dando tempo, oportunidade, porque senão a pessoa fica ali, ó, uma vida toda, tá? Agora eu quero te dizer uma coisa. Verdadeiros profetas intercedem, não só profetizam. Você é uma intercessora. Quando você está lá no grupo intercedendo pelas vidas, você não tem ideia do favor que está sendo gerado no céu. Ali não é só uma coluna do ministério da pastora Thalita. Ali é um favor que está sendo gerado. As orações, elas sobem no trono de Deus. Quando você intercede por alguém, Deus está intercedendo pela sua família. Ele ama quando você se coloca no lugar do outro, com amor, com carinho, tá? Agora eu vou te falar. Se Deus dá um livramento lá para a família de Ló, você imagina o que Ele não está fazendo pela mim e pela tua vida? Comece a olhar aí com os olhos espirituais. Talvez para você, essa libertação de uma pessoa que está demorando, já está te cansando. E Deus está falando assim, não se cansa não, estou dando oportunidade. Não se cansa não, porque eles estão debaixo da mesma unção que está sobre a sua vida. Não se cansa porque eles estão debaixo da sombra do Onipotente, porque eu tenho uma aliança contigo, porque você é minha amiga. Porque eu te conheço no mundo espiritual. E por você ser minha amiga, eu estou dando tempo. Porque eu sei que se eu puxar a corda hoje, vai doer em você. E eu não quero que você sofra. É desse jeito que Deus fala comigo, eu tenho certeza que falou com muitos de vocês, tá? Outra coisa aqui, ó, fidelidade, tá? No teste. Abraão foi testado a sacrificar Isaac e Deus proveu o que? Um cordeiro. Qual é o código aqui? A fidelidade em meio ao teste abre portas de provisão divina. Abraão não olhou para a promessa, Abraão olhou para o dono da promessa. Não fica olhando só para a promessa. Quando Deus falar algo no seu coração, se conecta com o trono. Eu conheço o dono da promessa. Porque muitas vezes, queridos, eu vou te falar, nós ficamos, na nossa carne, que nós somos seres humanos limitados, nós ficamos assim, ai, fulano de tal vai me dar uma oportunidade. Nossa, logo, logo eu vou estourar em tal ramo, em tal, eu tô falando até da área financeira, né, da sua empresa, algo, você fica ali, ó, projetando algo no ser humano. Só que você está se esquecendo que o dono da promessa, ele é o criador da criatura. E ele muda, ó, da noite para o dia. Talvez aquela agenda não se abriu para a sua vida do homem, mas a agenda de Deus nunca fecha. E ele movimenta. E eu estou dizendo do fundo do meu coração, porque a agenda dele está se movimentando sem eu nem esperar. Sem eu não ter dimensão do que está acontecendo. Tem vezes que eu me pego aqui olhando de um lado para o outro e falo assim, Senhor, me dá medo do que está acontecendo, de tão rápido. Então, tudo que eu estou passando para vocês, eu estou vivendo. Se eu não vivesse, eu não viria falar. Não faz sentido você viver do testemunho do outro. Você precisa ter um testemunho para contar. E o que eu estou dizendo para vocês, essa fidelidade vai fazer parte da sua caminhada. Seja fiel a Ele e Ele vai ser fiel a você, mesmo que o mundo todo vire as costas. O dono da criatura não vira. E o importante não é as pessoas te reconhecerem, é o céu te reconhecer, tá? No céu precisa ter o seu nome lá naquele livro da vida e os livros, quando forem abertos, ter boas referências sobre você. E eu já te ensinei, acredito que muitas pessoas aqui já estão libertas no espírito. Que todo mundo caia, você que não caia. Pastora, todo mundo da minha casa faz errado, problema de cada um. Libertação individual. Salvação é para todos, libertação é para poucos. Libertação está disponível para todo mundo, se agarra quem quer. Quando Jesus passa, se agarrou uma na orla. Todo mundo estava empurrando, mas ela tocou na orla, ela tocou no lugar certo. Então você toque no lugar certo, fica debaixo da unção, fica debaixo da nuvem, porque se a senha toca, a pessoa fica e você vai. Então, eu guardei isso no meu espírito hoje e você guarde no seu também, tá? Vamos ver aqui, ó. Outra característica, caráter aprovado, tá? Abraão manteve integridade mesmo em terras estrangeiras, tá? Código espiritual, a integridade é o alicerce de um legado espiritual. Lembra que eu falei para vocês? Eu já entreguei isso quando foi no seminário de Mamon, que nós falamos da área financeira.
tivemos algumas dificuldades com algumas pessoas quando eu falei assim, olha, eu não peço a prosperidade de Salomão, eu peço a prosperidade de Abraão, porque Abraão era amigo de Deus e era uma prosperidade abençoada. A prosperidade de Salomão, queridos, veio do reinado de Davi, mas neste meio tempo, Salomão, ele fez o quê? Ele se contaminou com as estrangeiras. Abraão não, ele pisou em terras estrangeiras, mas não se contaminou. Então ele era amigo de Deus. Salomão, queridos, hoje ele é conhecido no meio dos libertadores como um bruxo naquele tempo. Preste atenção para você não ficar falando que eu estou falando com heresia. Ele foi considerado um bruxo, por quê? Porque quando a Bíblia diz quem se une a uma prostituta é um só corpo com ela, quando ele dorme com essas mulheres estrangeiras, sendo ela bruxa, que traz os altares, que fazem oferendas, ele se tornou uma só carne. Então ele era bruxo como ela. Se arrependeu, se arrependeu. Foi sábio, mas errou. Então é uma prosperidade que para mim não faz sentido. Para mim não faz sentido, porque eu olho as escrituras e eu vejo os códigos espirituais. Então quando eu vou e falo assim, Senhor, me traz a prosperidade de Abraão, quero ser tua amiga, conta comigo, me traz um dinheiro sem mistura, me traz um dinheiro que vem direto do teu trono. É sobre isso, tá? Agora sim, quando eu trouxe esse relato, teve muita gente que teve muita dificuldade, não entendeu e voltou para questionar. O dinheiro de Salomão veio de um reinado de Davi, um reinado bom para você entender, mas se corrompeu. Então teve mistura no dinheiro, não foi só um dinheiro abençoado, teve mistura. Por isso que nós não aceitamos esse tipo de prosperidade, tá? Glória a Deus. Vamos lá, ó. Herança espiritual, gerou descendência espiritual incontável, tá? Qual que é o código aqui, ó? A verdadeira bênção espiritual sempre ultrapassa uma geração. Essa herança espiritual é o seu legado. É quando alguém soprar o teu nome, como eu falei, lembrar de coisas boas. Não lembrar do teu nome e falar assim, olha, aquela pessoa ali, ó, me matou espiritualmente. Quantas pessoas que nós não lembramos ao longo da nossa caminhada e falam assim, meu Deus, aquela pessoa quase me matou. Aquela pessoa ali, meu Deus do céu. Então, eu quero que você entenda, queridos, em nome de Jesus, nós temos o caráter de Cristo, pessoas abençoadas, pessoas que vai deixar um legado positivo. E quando alguém lembrar do seu nome, alguém lembre de uma forma boa. Olha, ela passou pela minha vida e ela passou trazendo um legado bom. Isso aqui é uma herança espiritual abençoada. Agora, pessoas que passam pelas nossas vidas sem educação, que não têm o hábito de trazer o caráter de Cristo, tem dificuldade, isso aqui já vai trazer uma herança contaminada. Uma herança que ninguém quer se lembrar. Não tem nomes que a pessoa fica assim, eu não quero nem lembrar dessa pessoa, só trouxe coisa ruim, só de eu lembrar do nome dessa pessoa já me dá agonia. Porque passou pela sua vida e deixou um legado ruim. Mas nós seremos uma geração eleita, sacerdócio real, que vamos deixar um legado abençoado em nome de Jesus. Viu? Isso mesmo, Salomão teve vários altares, tá? Mas era sábio, Deus deu a sabedoria. Peça sabedoria, não a prosperidade. Sabedoria você peça, porque Deus deu, tá? Vamos falar dos erros de Abraão. Tá? Os erros de Abraão aqui, ó. Ele mentiu. Você vê que eu falei para vocês que a esterilidade vem de mentira. Uma vez uma família que mente muito, pessoas que estão acostumados a mentir, é um altar para esterilidade. Você vê que Sara tinha dificuldade, Rebeca tinha esterilidade, a família vem de um legado de esterilidade, tá? Por quê? Porque vem de mentira. Abraão tentou acelerar a promessa, gerando Ismael. Você vê que ele escuta muito a mulher perturba ele o tempo todo, até quando ele vai e dorme com a concubina, gera Ismael, que traz um problema absurdo. Depois eu vou trazer uma live falando de Ismael para vocês, aonde que a geração de Ismael parou nos dias de hoje, tá? Porque é uma geração que se contaminou, mas é um outro tema, tem que trazer com mais profundidade para não deixar no ar. Então, é uma geração que não era para ter vindo, para você entender. Deus queria que ficasse ali com a promessa, mas ele passou na frente de Deus nesse sentido. Duvidou momentaneamente da promessa em algum momento da vida, tá? Permitiu e não administrou conflitos familiares entre Sara e Agar.
Então ele não se posicionou com as mulheres. Ele foi um homem que ele deixou elas pintarem pintar e bordar, para você entender. Porque, como eu falei, a gente não pode só ver o lado bom. Os profetas erraram. Teve muitos erros no meio deles, só que não desmerece tudo que eles fizeram. Como eu e você. Vamos errar, mas Deus, ele olha muito mais do que eu e você fazemos de bom. E os erros vai tornar como aprendizado para a gente ensinar pessoas. Não faça isso, eu já caí, você pode cair também. Tá? Ninguém vai acertar uma vida toda. A vida vem de erros e acertos. Quando nós erramos, o próximo passo é a maturidade, é o acerto. E esse acerto, queridos, é algo que é constituído dentro da sua alma, tá? Aceitou o conselho humano acima dos conselhos da direção de Deus. Por quê? Porque ele ficou escutando a mulher. A mulher ficou na cabeça, falando, dorme com a concubina, tem que ter um filho e tal. E ele escutou. Então, assim, ele teve alguns deslizes para você entender. Então, tudo que eu trouxe de bom de Abraão também tem um lado ruim. Só que nós, cristãos, não ficamos exaltando só o ruim. Por isso que o erro vai vir no final, como uma pincelada para você entender. Porque na minha e na sua vida, nós vivemos de coisas boas, entendeu? O erro é um testemunho. Mas as coisas boas vai sobressair na minha e na sua vida. Porque pensa aí o tempo todo eu ficar te contando tudo de ruim que eu fiz. Tudo de errado. Então Deus não fez nada de bom na minha vida? Eu não tenho um testemunho? Então assim, todos os profetas eu quero trazer sempre os pontos positivos e os códigos espirituais que vai elevar a sua vida espiritual. E os erros vai vir no final de uma pincelada para você entender, tá? Porque nós não queremos viver de erro de ninguém. Nós queremos viver da nosso testemunho, da nossa essência, de tudo que você vai deixar, do seu legado. Então, em nome de Jesus, esse foi... eu sou bem cirúrgica, você vê 9 horas, eu falei, eu tenho uma aula 9 horas. Esse foi o tema da live. Hoje nós falamos de Abraão, pai das nações. Te entreguei códigos espirituais, guarde no seu coração. Prosperidade de Abraão e seja amiga de Deus. Prosperidade e amiga de Deus. São 2 códigos que movimentam o Kairos no mundo espiritual, tá? É um aceleramento para sua vida espiritual, para você romper muito na sua caminhada, tá? E agora... na próxima live, em nome de Jesus, a gente vai falar do quê? De Elias, tá? Vamos falar um pouquinho de Elias. Do mesmo jeito que a gente falou de Moisés, de Abraão, a gente vai falar de Elias. Espero que vocês tenham gostado. Eu vim de coração aberto, cheio do Espírito Santo. Vai ficar salva essa live, tá? Para vocês anotar de novo. Tenha calma. Amanhã meu filho sobe. Toda vez que a live sobe pro YouTube, queridos, ela sobe como estreia, tá? Ela vai subir como estreia, e aí você vai ver que talvez você já viu aqui no Instagram, mas é porque lá quando é estreia, algumas pessoas que não viram aqui no Instagram, elas vêm pela primeira vez, tá? Mas amanhã provavelmente ele já vai subir para vocês, em nome de Jesus. Aí vocês vai rever, vai escrever, vai fazer tudo direitinho, tá? Fica com tudo que o Espírito Santo testificou na sua vida. O que ele não testificou, não precisa ficar, tá? Nós somos umas pessoas cheias do Espírito Santo e eu tenho certeza que Deus falou algo no seu coração e no seu espírito. Amém? Uma água, minha garrafa, ó, do Snoopy. Glória a Deus. Aleluia, queridos. Quarta-feira a gente tem culto, tá? Eu aviso vocês no grupo, vamos nos falando. Não deixa de estudar. Continue estudando, tá? Continue estudando. Amanhã eu vou estudar mais um pouquinho. Quem quiser fazer inscrição para o seminário, é nesse telefone aqui que tá fixado da Janaína, tá? Tem o outro também, que é o que tá aqui comigo, que é o do meu filho, que ele responde. Tenha paciência com meu filho também, viu? Tenha paciência. Em nome de Jesus, então... tudo que eu passar é um conhecimento, tá? Um conhecimento, mas que o Espírito Santo de Deus testifique na sua vida. Alguém falou que me ama, já ia falar, cadê eu amo? Eu amo vocês, queridos. Amo vocês em nome de Jesus. Sejam cheios do Espírito Santo. Que vocês sejam amigas de Deus, amigo dele. Que ele possa olhar para aqui, para a terra e contemplar a sua vida. Que ele tenha alegria de olhar para você e falar assim, ela entendeu o mecanismo do meu coração. Amém? Vou encerrar agora que eu vou entrar no meu estudo. Eu encerro com vocês, vou estudar, depois eu trago para vocês, tá bom?
Beijo, meus amores. Fica com Deus.